Existe uma dor que não tem nome, uma dor que atravessa gerações, que habita o peito de pais e filhos e que às vezes nunca é dita em voz alta. É a dor de amar profundamente e mesmo assim perder. Não por falta de amor, não por falta de tentativa, mas por algo que ficou preso no silêncio, algo que nunca foi nomeado, nunca foi curado, nunca foi elaborado. Há pais que choram sozinhos, que olham para trás e perguntam: onde foi que eu errei? Há filhos que crescem com um vazio no peito, que nunca conseguem explicar por que sentem tanta raiva, tanta tristeza, tanta necessidade de provar algo que nem eles mesmos sabem o que. E o pior de tudo é que muitas vezes o amor estava lá. O amor sempre esteve lá. Mas o amor sozinho não curou. Você já parou para pensar por que algumas relações simplesmente não se consertam? Por que há feridas que parecem incuráveis, mesmo quando há arrependimento, perdão e até amor? Por que existem filhos que se afastam de pais que sempre os amaram? E pais que perdem os filhos, não para a morte física, mas para uma morte emocional, para um distanciamento que dói mais do que qualquer separação geográfica? A resposta não é simples, mas ela está escondida em um lugar que raramente olhamos com coragem: a infância. Deixa eu te contar algo que a psicologia descobriu e que a Bíblia sempre soube. Crianças não processam o mundo com lógica. Elas processam o mundo com emoção. Quando uma criança não é vista, ela não pensa: meu pai está ocupado. Ela sente: eu não importo. Quando uma criança não é acolhida em sua dor, ela não conclui: meus pais não sabem lidar com isso. Ela internaliza: minha dor não é válida. E quando uma criança cresce com essa dor não nomeada, quando ela cresce com esse vazio não preenchido, essa dor não desaparece. Ela se transforma. Ela vira identidade. Ela vira destino. E é aqui que a história fica pesada. Porque eu vou te mostrar hoje uma das histórias mais trágicas da Bíblia. Uma história que muita gente conhece, mas que quase ninguém entende de verdade. É a história de um pai que amou, de um filho que foi ferido, e de uma tragédia que poderia ter sido evitada se a dor tivesse sido nomeada a tempo. Essa história não está na Bíblia para nos condenar. Ela está lá para nos curar. Hoje eu vou falar sobre Davi e Absalão. Mas não como você já ouviu. Não como rei e rebelde. Não como herói e vilão. Hoje eu vou falar sobre um pai confuso e um filho ferido. Sobre amor que não alcançou. Sobre dor que não foi vista. E sobre uma tragédia que ensina algo que todos nós precisamos aprender. Amar não é suficiente se você não souber nomear a dor. Antes de entrar na história, eu preciso que você entenda uma coisa. A Bíblia não esconde a sujeira debaixo do tapete. Ela não pinta os heróis como perfeitos. Ela mostra reis que falham, profetas que duvidam, pais que erram. E é justamente por isso que ela cura. Porque ela não te oferece personagens inatingíveis. Ela te oferece espelhos. Então, se você é pai ou mãe e já se sentiu perdido, se você é filho ou filha e carrega uma dor que nunca foi vista, se você já amou alguém profundamente e mesmo assim perdeu essa pessoa, essa história é para você. Davi não era apenas um rei. Ele era um homem que conheceu a glória, mas também conheceu a culpa, que matou gigantes no campo de batalha, mas não conseguiu proteger os próprios filhos dentro de casa. Davi amava Absalão. Disso não há dúvida. Mas o amor de Davi foi um amor confuso. Um amor que não sabia como lidar com a dor. Um amor que se calou quando deveria ter falado. Que se afastou quando deveria ter se aproximado. E Absalão? Absalão não era apenas um rebelde. Ele era um filho ferido. Um jovem bonito, admirado, poderoso, mas vazio. Um homem que tentou preencher o vazio do pai com a aprovação do povo. Que tentou curar a rejeição não dita com poder. Que no final ele morreu pendurado. Preso pelos próprios cabelos, suspenso entre o céu e a terra. E Davi chorou. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar o que realmente aconteceu. O que a Bíblia diz e o que a psicologia explica. O que Davi errou e o que Absalão nunca conseguiu dizer. Porque essa história não terminou naquele dia. Ela continua se repetindo, em milhares de lares, em milhares de corações, mas ela não precisa terminar assim.
Para entender o que aconteceu entre Davi e Absalão, você precisa entender uma coisa. Essa tragédia não começou com rebelião. Ela começou com silêncio. Ela começou com uma dor que nunca foi nomeada. Ela começou dentro de uma casa onde o amor existia, mas a presença não. Davi não era apenas rei de Israel. Ele era pai de muitos filhos de muitas mães. E isso por si só já era um problema. Porque quando você tem uma família fragmentada, quando você tem irmãos que mal se conhecem, quando você tem rivalidades não ditas, ciúmes não elaborados, o terreno já está preparado para o caos. E foi nesse contexto que Absalão cresceu. Ele não era filho único. Ele não era o herdeiro óbvio. Ele era apenas mais um filho do rei. Bonito, sim. Admirado, sim. Mas apenas mais um. E isso dói. Dói mais do que parece. Porque quando você cresce competindo pela atenção do seu pai, quando você precisa se destacar só para ser visto, você não desenvolve segurança. Você desenvolve carência. Você desenvolve uma necessidade insaciável de reconhecimento. E Absalão tinha uma irmã. O nome dela era Tamar. E ela era linda. A Bíblia faz questão de dizer isso. Ela era linda. E isso, infelizmente, a colocou em perigo. Porque Absalão tinha um meio-irmão chamado Amnon. E Amnon olhou para Tamar e viu um objeto. Não uma pessoa. Não uma irmã. Um objeto de desejo. E ele a estuprou. Deixa eu ser bem claro aqui. Isso não foi uma paixão descontrolada. Isso não foi um erro. Isso foi violência. Isso foi crime. Isso foi destruição. E Tamar ficou destruída. A Bíblia diz que ela rasgou suas vestes, colocou cinzas na cabeça e viveu desolada na casa de Absalão. Ela perdeu tudo naquele dia. Sua dignidade, sua esperança, seu futuro. E Absalão viu tudo isso. Ele acolheu a irmã. Ele guardou a dor dela. Mas ele esperou. Ele esperou que o pai fizesse alguma coisa. Ele esperou que Davi, o rei, o homem segundo o coração de Deus, trouxesse justiça. E sabe o que Davi fez? Nada. A Bíblia diz que Davi ficou muito irado. Muito irado. Mas ele não fez nada. Ele não puniu Amnon. Ele não consolou Tamar. Ele não conversou com Absalão. Ele simplesmente se calou. E esse silêncio destruiu Absalão. Porque quando um pai se cala diante da injustiça, quando um pai não protege, quando um pai não age, o filho não interpreta isso como fraqueza. O filho interpreta isso como abandono. Absalão não pensou. Meu pai está confuso, Absalão sentiu. Meu pai não se importa. Minha dor não importa. Minha irmã não importa. Eu não importo. E é aqui que a psicologia explica o que a Bíblia mostra. Dor não nomeada vira identidade. Quando você cresce com uma ferida que nunca foi reconhecida, quando você carrega uma dor que nunca foi validada, essa dor não desaparece. Ela se enraiza. Ela vira parte de quem você é. Ela define suas escolhas. Ela molda seu destino. E Absalão esperou. Ele esperou 2 anos. 2 anos guardando a dor. 2 anos esperando que o pai agisse. 2 anos de silêncio. Até que ele decidiu. Se meu pai não vai fazer justiça, eu vou. E ele matou Amnon. Ele planejou tudo. Ele convidou todos os filhos do rei para uma festa. Ele esperou o momento certo. E quando Amnon estava vulnerável, bêbado, desprotegido, Absalão ordenou que seus servos o matassem. E eles mataram. E Absalão fugiu. Ele fugiu para longe, para a casa do avô materno. E ficou lá por 3 anos. 3 anos longe do pai. 3 anos exilado. 3 anos sozinho com sua dor. E Davi chorou. Davi lamentou. A Bíblia diz que ele chorava por Absalão todos os dias. Todos os dias. Mas ele não foi buscá-lo. Ele não mandou uma mensagem. Ele não estendeu a mão. Ele apenas chorou. E aqui está o problema. Davi amava Absalão. Disso não há dúvida. O amor estava lá. Mas o amor sozinho não alcança. Amor precisa ser demonstrado. Amor precisa ser dito. Amor precisa atravessar o silêncio e tocar a ferida. E Davi não fez isso. Ele amou de longe. Ele amou em segredo.
Ele amou de um jeito que Absalão nunca conseguiu sentir. E enquanto isso, Absalão estava sendo moldado. Ele estava sendo moldado pela rejeição, pela dor não curada, pelo abandono não dito. Ele estava se tornando outra pessoa, não o filho que Davi amava, mas o homem que a ferida criou, porque é isso que acontece quando a dor não é nomeada, quando o trauma não é elaborado, quando o silêncio ocupa o lugar da verdade. A pessoa não cresce, ela se adapta, ela constrói uma identidade ao redor da ferida, e essa identidade, ela cobra um preço, sempre. E o preço que Absalão pagaria seria alto demais, mas a história ainda não terminou, porque Davi vai trazer Absalão de volta, ele vai tentar consertar, ele vai tentar se aproximar. Mas será tarde demais? Será que amor tardio ainda alcança? Será que você pode recuperar o tempo perdido? Essas são perguntas que todos nós precisamos fazer. Porque todos nós temos alguém que amamos, alguém que está distante, alguém que carrega uma dor que nunca nomeamos. E talvez, só talvez, essa história nos ensine algo antes que seja tarde demais. 3 anos se passaram, 3 anos de exílio, 3 anos de Absalão longe de casa, longe do pai, longe de tudo o que ele conhecia. E durante esses 3 anos, Davi chorava. Ele chorava todos os dias. Ele sentia falta do filho. Ele queria o filho de volta. Mas ele não ia buscá-lo. Não enviava uma mensagem, não estendia a mão. Ele apenas chorava. E aqui está uma verdade que dói. Há pais que amam profundamente, mas não sabem como demonstrar. Há pais que sentem intensamente, mas não sabem como se aproximar. Há pais que carregam culpa, vergonha, medo, e isso os paralisa. E Davi estava paralisado, paralisado pela culpa de não ter protegido Tamar, paralisado pela vergonha de ter um filho assassino, paralisado pelo medo de enfrentar a verdade. Então ele ficou preso, preso entre o amor que sentia e a ação que não conseguia tomar. Até que alguém percebeu. Joabe, o general de Davi, o homem de confiança, percebeu que o rei estava consumido, que o rei estava sofrendo, que o rei precisava do filho de volta. Então Joabe armou um plano. Ele trouxe uma mulher sábia, uma atriz, para contar uma história para Davi, uma parábola. A mulher se apresentou como viúva, disse que tinha 2 filhos e que um matou o outro. Agora a família toda queria matar o filho que restou, e ela ia ficar sem ninguém. E Davi, o rei, o juiz, ouviu e decidiu. Não, o filho não pode morrer, ele deve ser protegido. E a mulher virou para ele e disse: Então por que você não traz seu próprio filho de volta? Você acabou de julgar a si mesmo. Você acabou de mostrar que sabe o que é certo, mas não está fazendo. E Davi entendeu. Ele entendeu que estava sendo confrontado, que estava sendo exposto, que estava sendo chamado a agir. Então ele mandou buscar Absalão. Depois de 3 anos, Absalão finalmente voltou para Jerusalém. Voltou para casa. Voltou para perto do pai. E você imagina o que Absalão sentiu? Depois de 3 anos esperando, 3 anos de exílio, 3 anos se perguntando se o pai ainda se importava, finalmente a resposta: sim, meu pai me quer de volta. Mas então veio a segunda parte da ordem de Davi, uma ordem que mudou tudo, uma ordem que cavou a ferida ainda mais fundo. Davi disse: traga Absalão de volta. Mas ele não pode ver minha face. Ele deve ficar em sua própria casa. Ele não pode vir ao palácio. Ele não pode me ver. Deixa eu repetir isso. Davi trouxe o filho de volta, mas não quis vê-lo. Ele trouxe o filho para perto, mas manteve a distância. Ele fez Absalão voltar, mas não o acolheu. E isso foi devastador, porque Absalão não precisava de um lugar para morar. Ele precisava de um pai. Ele não precisava estar em Jerusalém, ele precisava estar no coração do pai. Ele não precisava de perdão legal. Ele precisava de reconhecimento emocional. E Davi não deu isso. Davi deu um perdão pela metade. Um amor incompleto. Uma aproximação que ainda era rejeição. E aqui entra a análise psicológica que explica tudo. Amor sem presença é abandono mascarado. Quando você traz alguém para perto, mas mantém a distância emocional, você não está curando. Você está ferindo de novo. Quando você perdoa com palavras, mas não com abraço,
Você não está restaurando. Você está confirmando a rejeição. E foi exatamente isso que Davi fez. Ele confirmou para Absalão: você não é digno de estar na minha presença. Você não merece meu olhar. Você não tem valor suficiente para eu enfrentar isso. E Absalão ficou 2 anos assim. 2 anos morando em Jerusalém, perto do pai, mas sem vê-lo. 2 anos tentando entender. 2 anos esperando que o pai mudasse de ideia. 2 anos de tormento emocional. Até que ele não aguentou mais. Absalão mandou chamar Joabe. 1 vez. Joabe não respondeu. 2 vezes. Joabe não respondeu. Então Absalão fez algo drástico. Ele mandou seus servos incendiarem a plantação de Joabe. Queimaram tudo. E quando Joabe finalmente apareceu furioso, Absalão disse algo devastador. Ele disse: por que meu pai me trouxe de volta se ele não quer me ver? Era melhor eu ter ficado no exílio. Pelo menos lá eu sabia onde estava. Aqui eu estou perto, mas ainda estou abandonado. E essa é uma das frases mais dolorosas de toda a Bíblia, porque ela revela a verdade sobre o que acontece quando o amor não alcança, quando o perdão é dado, mas a presença é negada, quando alguém está perto fisicamente, mas distante emocionalmente. Isso não cura. Isso machuca mais, porque dá esperança e a arranca de novo. Porque mostra que o amor existe, mas que você não é digno de recebê-lo. E Absalão estava certo. Era melhor ter ficado no exílio, porque no exílio ele pelo menos tinha clareza. Ele sabia que estava longe, ele sabia que estava rejeitado. Mas agora ele estava perto, mas ainda rejeitado. E isso é insuportável. Joabe finalmente convenceu Davi. Davi finalmente chamou Absalão. E depois de 5 anos, 5 anos desde que tudo começou, 5 anos desde que Tamar foi estuprada, 5 anos desde que o silêncio começou, pai e filho finalmente se viram face a face. E a Bíblia diz que Absalão se curvou diante do rei, e Davi o beijou. Eles se encontraram, eles se abraçaram, finalmente. Mas era tarde demais, porque a ferida já tinha virado identidade, porque a dor já tinha se enraizado, porque Absalão já não era mais o filho que esperava ser visto. Ele era o homem que a rejeição tinha criado. E aqui está a verdade mais difícil de aceitar. Há momentos em que o amor chega tarde demais. Não porque o amor não seja verdadeiro, mas porque a ferida já moldou a pessoa. Há momentos em que você ainda pode abraçar, ainda pode pedir perdão, ainda pode dizer eu te amo. Mas a pessoa do outro lado já não consegue receber, porque a dor construiu muros, porque a rejeição criou defesas, porque o tempo perdido não volta. E Davi perdeu o tempo. Ele perdeu o momento certo. Ele perdeu a oportunidade de nomear a dor quando ela ainda podia ser curada. E agora? Agora ele estava diante de um filho que ele amava, mas que já não confiava nele, um filho que ele abraçou, mas que já tinha decidido que nunca mais seria vulnerável assim. Um filho que ele beijou, mas que já estava planejando sua vingança. Porque é isso que acontece quando a ferida não é curada. Ela vira vingança, ela vira rebelião, ela vira destruição. E Absalão estava prestes a destruir tudo, não porque ele era mau, mas porque ele estava ferido. E feridas não curadas sempre cobram um preço. Sempre. Absalão estava livre. Ele podia circular. Ele podia ver o pai. Ele tinha voltado, mas algo dentro dele já tinha morrido. Não era o filho de antes. Não era o jovem que esperava reconhecimento. Era outra pessoa. Alguém que tinha aprendido uma lição dolorosa. Você não pode esperar que as pessoas te vejam. Você precisa fazer com que elas te vejam. Você não pode esperar que te amem. Você precisa conquistar isso. Você não pode confiar que te reconheçam. Você precisa se impor. E foi isso que Absalão fez. Ele começou a se impor. A Bíblia diz que Absalão era o homem mais bonito de todo Israel. Ela descreve em detalhes. Dos pés à cabeça não havia defeito nenhum nele. E seus cabelos? Seus cabelos eram tão pesados, tão longos, tão impressionantes, que uma vez por ano ele precisava cortá-los. E quando cortava, pesava cerca de 2 quilos. 2 quilos de cabelo. A Bíblia faz questão de dizer isso. Por quê? Porque os cabelos de Absalão
não eram apenas cabelos. Eles eram símbolo. Símbolo de beleza. Símbolo de poder. Símbolo de identidade. Absalão construiu uma imagem. E ele usou essa imagem para conquistar o que o pai nunca lhe deu: reconhecimento. Mas não o reconhecimento do pai. Ele desistiu disso. Agora ele queria o reconhecimento do povo, e ele começou a trabalhar nisso, todos os dias. A Bíblia diz que Absalão se levantava cedo e ficava na porta da cidade. E quando alguém vinha buscar justiça do rei, Absalão interceptava. Ele parava a pessoa, conversava, ouvia e dizia: "Olha, sua causa é justa, você está certo, mas o rei não vai te ouvir. O rei está ocupado. O rei não tem tempo. Mas se eu fosse rei, eu te ouviria. Se eu fosse rei, você teria justiça." E a pessoa ia embora pensando: Absalão é melhor que Davi. Absalão se importa. Absalão me vê. E Absalão fazia isso com todo mundo. Ele roubava o coração do povo, um por um, dia após dia. Ele construía uma base. Ele criava lealdade. Ele preparava o terreno. E aqui entra a análise psicológica que explica tudo. Quando você não consegue o amor que precisa de quem deveria te dar, você tenta compensar com o amor de todos os outros. Quando você cresce com fome de reconhecimento, você se torna insaciável. Você precisa de mais, sempre mais. Mais aprovação, mais admiração, mais poder. Porque a ferida nunca fecha, ela só cresce. E Absalão tinha uma ferida enorme, uma ferida que agora definia quem ele era. Ele não era mais o filho de Davi. Ele era o homem que Davi rejeitou. E essa identidade cobrava um preço, cobrava ação, cobrava vingança, cobrava destruição. E Absalão pagou o preço. Depois de 4 anos, 4 anos roubando o coração do povo, 4 anos preparando, 4 anos esperando o momento certo. Absalão foi até o pai e pediu permissão para ir a Hebrom fazer um sacrifício a Deus. E Davi, inocente, confiante, disse: "Vá em paz, meu filho." E Absalão foi, mas não para sacrificar a Deus, para se proclamar rei. Ele mandou mensageiros por todo Israel. Ele convocou aliados. Ele reuniu um exército. E quando o som das trombetas tocou, a mensagem ecoou: Absalão reina em Hebrom. Absalão é rei. E Davi? Davi estava no palácio quando a notícia chegou. Seu filho estava se rebelando. Seu filho estava levantando um exército contra ele. Seu filho estava tentando matá-lo. E o que Davi fez? Ele fugiu. Ele fugiu de Jerusalém. Ele fugiu do próprio filho. Ele saiu descalço, chorando, a cabeça coberta, humilhado diante de todos. O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o que matou Golias, estava fugindo do próprio filho. E aqui está a tragédia. Davi não queria lutar contra Absalão. Ele não queria matar Absalão. Ele ainda amava Absalão. Mas Absalão queria destruir Davi, não porque ele odiava o pai, mas porque ele precisava provar algo. Precisava provar que ele era mais, que ele valia mais, que ele merecia ser visto, e a única forma que ele conhecia de fazer isso era tirando o trono do pai, destruindo o pai, substituindo o pai, porque é isso que feridas narcísicas fazem. Elas transformam amor em competição. Elas transformam filhos em rivais. Elas transformam famílias em campos de batalha. E agora havia guerra. Guerra civil. Pai contra filho. Rei contra rei. E o povo de Israel estava dividido. Alguns com Davi, alguns com Absalão. E sangue ia ser derramado. Muito sangue. A guerra aconteceu na floresta de Efraim. Os exércitos se encontraram. Milhares de homens. E antes de sair para a batalha, Davi deu uma ordem clara aos seus comandantes. Ele disse: "Tratem com cuidado o jovem Absalão. Por amor a mim, não o matem. Preservem sua vida." E todos ouviram. Todos sabiam. O rei ainda amava o filho rebelde. O pai ainda queria salvar o filho traidor. Mas a guerra não poupa ninguém. E Absalão estava no meio dela, montado em sua mula. Confiante, poderoso, com seus cabelos longos ao vento, aqueles cabelos que eram seu orgulho,
aqueles cabelos que simbolizavam sua força, aqueles cabelos que o definiam. E então aconteceu. A mula passou por debaixo de uma árvore grande, com galhos baixos, entrelaçados, e os cabelos de Absalão ficaram presos nos galhos, e a mula continuou, e Absalão ficou, suspenso, pendurado pelos cabelos, entre o céu e a terra, não no chão, não no céu, suspenso, indefeso, preso pelo que mais o definia. E alguém viu. Um soldado viu e correu contar a Joabe. E Joabe perguntou: Você viu e não matou? Por que não matou? E o soldado respondeu: Porque o rei ordenou. O rei disse para preservar Absalão. E Joabe disse: Eu não vou perder tempo com isso. E Joabe pegou 3 lanças, e foi até onde Absalão estava, ainda vivo, ainda pendurado, ainda preso. E Joabe cravou as 3 lanças no coração de Absalão. E os soldados terminaram o trabalho, e Absalão morreu, pendurado, suspenso, preso pelos próprios cabelos, pelo próprio orgulho, pela própria identidade. E aqui está o simbolismo que a Bíblia quer que você veja. Absalão morreu preso pelo que ele mais cultivou. Ele morreu definido pela imagem que ele construiu. Ele morreu suspenso, nem no céu, onde os justos vão, nem na terra, onde os homens vivem, mas no meio, incompleto, não resolvido, congelado no tempo. E quando a notícia chegou até Davi, quando alguém correu para contar que a guerra tinha acabado, que Israel tinha vencido, que o rei estava seguro, Davi perguntou apenas uma coisa, uma única pergunta. Ele não perguntou quantos morreram. Ele não perguntou se o reino estava salvo. Ele perguntou: E o jovem Absalão, está bem? E quando disseram que Absalão estava morto, Davi desmoronou. Ele subiu para o quarto e chorou. E a Bíblia registra o choro mais doloroso de toda a Escritura. Davi gritou: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em teu lugar. Absalão, meu filho, e esse choro não era só por Absalão, era por tudo que ele não fez, por tudo que ele não disse, por tudo que ele não curou. Era o choro de um pai que amava, mas que nunca soube mostrar, de um pai que sempre quis o melhor, mas que nunca esteve presente, de um pai que tinha o coração cheio, mas que manteve a boca fechada. E agora era tarde demais para abraçar, tarde demais para pedir perdão, tarde demais para dizer eu te amo, eu te vejo, você importa. Absalão estava morto, e Davi estava vivo, mas ambos tinham perdido tudo. Davi chorou, e esse choro ecoou por toda Jerusalém, ecoou por toda a história, ecoa até hoje, porque esse não é apenas o choro de um pai por um filho, é o choro da humanidade por todas as relações que não conseguimos salvar, por todas as palavras que não dissemos, por todo o tempo que perdemos, por todo o amor que existiu, mas que não alcançou. E quando você olha para essa história, quando você realmente enxerga o que aconteceu aqui, você percebe algo importante. Não há vilão, não há herói, há apenas pessoas feridas. Davi não era um monstro, ele era um pai confuso, um homem que carregava culpa, que não sabia como lidar com suas próprias falhas, que amava, mas não sabia como demonstrar. Absalão não era um rebelde sem causa. Ele era um filho ferido, um jovem que cresceu esperando ser visto, que construiu sua identidade ao redor da rejeição, que tentou preencher um vazio que nunca deveria ter existido. E Tamar foi a vítima esquecida, a que sofreu e nunca foi restaurada, a que viveu desolada porque ninguém trouxe justiça. Essa história não tem final feliz, e é por isso que ela é tão importante, porque a Bíblia não está aqui para te vender ilusões, ela está aqui para te mostrar a verdade. E a verdade é que nem todas as histórias terminam bem, nem todas as feridas são curadas, nem todas as relações são restauradas, mas mesmo assim há lições, há sabedoria, há cura, não a cura que desfaz o passado, mas a cura que te impede de repetir os mesmos erros. Então vamos falar sobre o que aprendemos com Davi. Primeira lição: amor precisa ser demonstrado, não apenas sentido.
Davi amava Absalão. Todos sabiam disso, mas Absalão nunca sentiu isso da forma que precisava, porque Davi guardou o amor para si. Ele chorou sozinho, ele sofreu em silêncio, ele esperou que Absalão adivinhasse, e isso não funciona, especialmente com filhos, especialmente com pessoas feridas. Você não pode esperar que alguém adivinhe seu amor. Você precisa dizer, você precisa mostrar, você precisa estar presente, porque a ausência emocional dói tanto quanto o abandono físico. Segunda lição: silêncio diante da injustiça é abandono. Quando Tamar foi estuprada e Davi não fez nada, ele não estava apenas sendo passivo. Ele estava comunicando algo devastador. Sua dor não importa o suficiente para eu agir. E Absalão ouviu essa mensagem. E ela moldou tudo o que veio depois. Quando você se cala diante da dor de alguém que você ama, você não está evitando conflito. Você está criando um. Você está dizendo que a paz falsa é mais importante que a verdade, que a sua conveniência é mais importante que a justiça. E isso destrói. Terceira lição: nunca é tarde para nomear a dor, mas quanto mais você espera, mais difícil fica. Davi esperou anos. Ele esperou que o tempo curasse. Ele esperou que as coisas se resolvessem sozinhas. E elas não se resolveram. Elas pioraram. Porque dor não nomeada não desaparece. Ela fermenta. Ela cresce. Ela se transforma em algo muito pior. Então, se você tem alguém na sua vida que carrega uma ferida por sua causa, não espere. Não deixe para amanhã. Não pense que o tempo vai consertar. Vá até essa pessoa. Olhe nos olhos e nomeie a dor. Diga: eu errei. Eu te machuquei. Eu não estive presente. Eu te peço perdão, porque essas palavras têm poder. Elas não desfazem o passado, mas elas podem mudar o futuro. Agora vamos falar sobre o que aprendemos com Absalão. Primeira lição: ferida não curada vira identidade. Absalão poderia ter sido muitas coisas. Ele era bonito, inteligente, carismático, capaz. Mas ele se tornou apenas uma coisa: o filho rejeitado. E essa identidade definiu todas as suas escolhas. Ele não conseguia ver além da ferida. Ele não conseguia construir algo novo. Ele só conseguia reagir à dor. E isso o destruiu. Então, se você está carregando uma ferida, se você está definido por algo que te foi feito, eu preciso te dizer: você não precisa ficar preso nisso. Você não é sua ferida. Você não é sua dor. Você não é o que fizeram com você. Você pode escolher quem você quer ser. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Segunda lição: poder não cura a rejeição. Absalão conquistou o povo. Ele se tornou popular, admirado, poderoso, mas nada disso preencheu o vazio. Nada disso curou a ferida. Nada disso substituiu o reconhecimento do pai. Porque você não pode compensar amor com sucesso. Você não pode preencher vazio emocional com conquistas externas. Você pode tentar. Muita gente tenta. Mas no final você continua vazio. Porque a ferida não está lá fora. Ela está aqui dentro. E só pode ser curada aqui dentro. Terceira lição: rebelião é linguagem emocional. Absalão não se rebelou porque era mau. Ele se rebelou porque estava gritando. Ele estava dizendo da única forma que sabia: me veja, me reconheça, me dê o que você nunca me deu. E isso acontece em todas as famílias. Filhos que se afastam, filhos que provocam, filhos que destroem, não porque odeiam os pais, mas porque estão pedindo atenção, estão pedindo presença, estão pedindo cura. Então, se você tem um filho rebelde, um filho distante, um filho problemático, antes de condená-lo, pergunte: o que ele está tentando me dizer? Que dor ele está carregando? Que ferida eu não vi? E agora a aplicação para você. Porque essa história não é só sobre Davi e Absalão. Ela é sobre você. Ela é sobre mim. Ela é sobre todos nós. Então eu vou te fazer algumas perguntas, e eu quero que você responda com honestidade. Tem alguém na sua vida que você ama, mas nunca demonstrou? Tem alguém que está esperando uma palavra sua? Um abraço seu? Um reconhecimento seu? Tem alguma ferida que você causou,
e nunca nomeou? Alguma injustiça que você cometeu e nunca reparou? Tem alguma dor que você está carregando e nunca compartilhou? Alguma ferida que você transformou em identidade? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for sim, então hoje é o dia. Hoje é o dia de quebrar o silêncio. Hoje é o dia de nomear a dor. Hoje é o dia de buscar cura, não porque vai ser fácil, não porque vai resolver tudo, mas porque é a única chance que você tem. E aqui está a parte mais importante de tudo. A esperança não está em nós. A esperança está em Deus, porque Davi falhou, Absalão falhou, todos nós falhamos. Mas há um pai que nunca falha. Há um pai que vê todas as suas feridas, que conhece todas as suas dores, que nunca se cala diante da injustiça, que nunca te abandona, que nunca chega tarde. E esse pai enviou um filho. Não um filho rebelde, mas um filho obediente. Não um filho ferido, mas um filho que escolheu carregar nossas feridas. Jesus é o filho que foi rejeitado para que você fosse aceito, que foi abandonado para que você nunca ficasse sozinho, que foi pendurado, não pelos cabelos, mas na cruz, para que você pudesse ser liberto. E quando ele morreu, Deus Pai também chorou. Mas ao contrário de Davi, Deus não chorou porque perdeu o filho. Ele chorou porque estava salvando você. E 3 dias depois ele ressuscitou. Porque a história não termina na tragédia. Ela termina na vitória. Ela termina na cura. Ela termina na restauração. Então, se você está ferido hoje, se você está carregando uma dor que ninguém viu, se você está preso em uma identidade que não é sua, eu quero que você saiba. Jesus te vê. Jesus te conhece. Jesus te ama. E Ele pode curar o que ninguém mais conseguiu curar. Essa é a mensagem da Bíblia que cura. A Bíblia não esconde histórias trágicas. Ela não pinta finais felizes onde não existem. Mas ela aponta para uma esperança que é maior que qualquer tragédia, para um amor que é maior que qualquer ferida, para um pai que nunca vai te abandonar. E se você precisa dar um passo hoje, se você precisa buscar alguém, se você precisa nomear uma dor, faça isso. Não espere. Não deixe que sua história termine como a de Absalão, porque Deus te deu algo que Absalão nunca teve. Mais um dia, mais uma chance, mais um momento para fazer diferente. Use esse dia, use essa chance, use esse momento e deixe que a cura comece.